PSC não, senhor presidente. PSC não. O bloco do MDB não. Não, PT. Quero já junto com o meu tempo de liderança, presidente. Agora, pela liderança do PT, deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, Você votou não. o PRB, ele recomenda não. O PR orienta o voto não, senhor presidente? O PL, né? PRB não, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, durante esse período do recesso, a sociedade brasileira assistiu de maneira estarrecida à divulgação de um conjunto de informações a respeito das condutas dos procuradores da chamada Operação Lava Jato, que, em primeiro lugar, acabaram com qualquer dúvida sobre a veracidade ou não das mensagens divulgadas pelo site Intercept. Nós já podemos afirmar com tranquilidade que estes procuradores envergonham o Ministério Público brasileiro. Que estes procuradores, em especial o doutor Deltan Dallagnol, é uma pessoa que não reúne as condições morais, éticas, de exercer o cargo que hoje ele ocupa. Infelizmente, senhor presidente, a sociedade brasileira descobriu aquilo que nós já denunciávamos há muito tempo, que esta chamada Operação Lava Jato se transformou numa verdadeira organização criminosa para construir um projeto de poder, para perseguir adversários políticos, para vender proteção a aliados e para enriquecimento ilícito dos seus integrantes. A chamada Operação Lava Jato, responsável pela perseguição odiosa ao presidente Lula, chefiada pelo doutor Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, que atuou como um cabo eleitoral durante a campanha, que atuou de forma criminosa durante a campanha eleitoral como juiz, mesmo já tendo sido convidado para ser ministro, foi absolutamente desmascarada. Mas, senhor presidente, mesmo aqueles mais céticos, que custavam em acreditar quando nós denunciávamos aqui este projeto perverso de poder, comandado por Sérgio Moro e Dallagnol, no dia de hoje, levaram um susto. O jornal É o País revela, senhor presidente, que a organização criminosa, não satisfeita em perseguir políticos, não satisfeita em intimidar adversários, não satisfeita em enriquecer os seus integrantes, não satisfeita em ganhar dinheiro vendendo informações sigilosas do Brasil para executivos internacionais, porque é isso que o doutor Dallagnol fez durante a campanha eleitoral, em reuniões secretas com grandes empresas, via essa tal de XP, foi vender informações para as empresas que compraram a BR Distribuidora. Hoje é revelado que a operação da organização criminosa também tinha por objetivo atingir os ministros da Suprema Corte, senhor presidente. Se associaram de maneira ilegal para tentar atingir o presidente do Supremo Tribunal Federal e um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Se associaram de maneira criminosa e ilegal com procuradores da Suíça, forjando supostamente investigações sobre outros assuntos, mas que tinham por objetivo atingir familiares e integrantes da Suprema Corte do nosso país. Esta revelação é uma gravidade, senhor presidente, que coloca em xeque parte do sistema judicial brasileiro. É a mais grave denúncia contra o sistema de justiça do país desde a Constituição de 1988. Não é uma questão qualquer.
Um juiz que hoje é ministro da Justiça. Um procurador que chefiava uma suposta operação de combate à corrupção, mas que transformaram esta operação num projeto de poder sem limites, senhor presidente. Sem limites. Se achavam impunes ao ponto de traçarem uma estratégia para atingirem 2 ministros da Suprema Corte, se associando a setores da mídia, do grande empresariado, dos setores golpistas deste país, para traçar uma campanha contra 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, para que pudesse, inclusive, ser viabilizado um processo de impeachment contra esses ministros. Eu pergunto às senhoras e senhores, se são capazes, se esta organização criminosa é capaz de se movimentar no subterrâneo da República para atingir 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o que são capazes de fazer contra nós, o que foram capazes de fazer contra o presidente Lula, o que foram capazes de fazer para que pessoas se tornassem delatores, o que foram capazes de fazer para familiares de pessoas que eles queriam colocar de joelho nos cárceres de forma criminosa até que falasse o que eles queriam. Esta turma da Lava Jato envergonha o Ministério Público Federal, envergonha a República e o sistema de justiça do país. São tão criminosos quanto os criminosos que eles diziam perseguir. Senhor presidente, eu espero que o sistema de justiça brasileiro tome as medidas necessárias. Este indivíduo precisa ser imediatamente afastado do Ministério Público pelo risco de destruição de provas que ele representa. Esta organização criminosa tem tentáculos muito fortes. E agora que foi desbaratada e denunciada, precisa, senhor presidente, ser contida. É preciso que haja uma decisão urgente, não só de afastamento da Lava Jato, mas do Ministério Público Federal. Ele precisa responder pelos crimes que cometeu associado aos chamados Golden Boys de Curitiba, não no exercício da função. Tem que responder como cidadão pelo crime de lesa-pátria, pelo crime de traição, de entregar segredos da Petrobras para as multinacionais. E é por isso, senhor presidente, que a bancada do Partido dos Trabalhadores entrou com uma série de representações no Conselho Nacional do Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, na PGR, para defender o Estado Democrático de Direito, para defender a democracia, para defender o direito de qualquer cidadão previsto na Constituição. Chega de impunidade! Está na hora dos criminosos da Lava Jato pagarem pelos seus crimes. Orientação do PSD. PSD vota não, senhor presidente. PSB. PRB. PSDB. PRB orienta não, senhor presidente.